Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Falando de Saneamento. Hoje vamos falar sobre drenagem urbana e manejo de águas pluviais. E para isso temos aqui o professor Dr. Carlos Tucci. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade do Rio Grande do Sul, doutorado em Recursos Hídricos pela Colorado State University. Ele é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS e professor titular da FEVALE. Foi presidente do comitê editorial da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e é sócio proprietário e diretor da Rama Consultoria Ambiental. Tem muito mais coisa para falar a respeito do professor Carlos Tucci, mas estamos aqui fazendo um resumo, né, para que a gente tenha tempo para conversar com ele nesse episódio tão importante que é falar sobre drenagem e manejo de águas pluviais, tendo em vista aí todos os cenários que a gente tem acompanhado ao nível de Brasil. Bom, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Falando de Saneamento, que é o videocast do Trata Brasil, onde abordamos assuntos relacionados ao saneamento básico e à proteção dos recursos hídricos do país. Dois temas, infelizmente, ainda urgentes. Falaremos hoje sobre drenagem urbana e manejo de águas pluviais, que é um tema muito importante para o nosso país. Né? Recentemente, fez um ano da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Em abril, o Instituto Trata Brasil realizou um estudo sobre drenagem e manejo de águas pluviais, com o intuito de entender como que está a realidade desse serviço dentro das cidades brasileiras, né, para que a gente pudesse ter um diagnóstico de uma maneira geral. Bom, e para conversar aqui comigo hoje sobre esse tema tão importante, nós temos um convidado super especial, que é o Dr. Carlos Tucci, um dos maiores especialistas em drenagem no nosso país. Muito obrigado por estar aqui conosco, professor. Tudo bem contigo? Fica à vontade de se apresentar também. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, e para começar, a gente sempre tem uma pergunta de abertura para todos os nossos convidados, né? E a pergunta é: qual é a sua primeira lembrança com a água, né? Quando você lembra de água, o que que te vem à mente? Bom, se é por antecedência, né, o primeiro contato com a água foi na engenharia, quando eu aprendi mecânica dos fluidos. Agora, a água está na nossa vida todo o tempo, né? É aquilo que nós não percebemos o quanto é importante, porque ela geralmente está disponível, né? Nunca foi assim tão disponível como temos hoje. Hoje a disponibilidade é maior, e nós não damos talvez o valor devido, e se ela faltar depois de uma semana, nós podemos morrer, né. Exatamente, a gente só lembra quando falta, né, professor? É como a luz, como dizem que depois, que nem em termos tecnológicos, depois de 50 anos, você já não percebe mais o avanço tecnológico, que ele já participa do teu cotidiano. Exatamente. A É, água não, porque ela partiu da nossa vida, nós só estamos aqui no universo porque a água nos deu a vida. exatamente. E trazendo aí um pouquinho desse tema tão importante, eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós, né, o que que é drenagem, e o motivo da importância de um sistema de drenagem e manejo de águas pluviais na vida das pessoas. Às vezes as pessoas: "Tá, mas o que que é drenagem? O que que isso tem a ver com a minha vida?" A gente só lembra disso na hora que o desastre acontece, né, então se o professor puder fazer uma explicação a respeito disso seria muito importante para a gente. É, em primeiro lugar, águas pluviais está em águas pluviais está contido drenagem urbana e inundação ribeirinha. A forma como está escrito, que as pessoas falam, é porque na lei eles fizeram errado, drenagem e águas pluviais. Não, a drenagem faz parte de um tipo de água pluvial, mas infelizmente a lei escreveu de forma redundante ou confusa, que ficou dessa forma. Mas na realidade, águas pluviais são as chuvas que caem na drenagem urbana da cidade, na área urbanizada,
e as chuvas que vêm através dos grandes rios que cruzam as cidades. São dois cenários muito diferentes numa cidade. Os grandes rios que atravessam a cidade provocam inundação ribeirinha junto à cidade e onde as pessoas tendem a ocupar desde a Bíblia, né? E 40 dias e 40 noites de chuva que deu O inundações, nós dilúvio. sabemos o quanto é importante, né? E, e cuidar da inundação ribeirinha não é de hoje. Há 3.200 anos atrás, os egípcios, quando projetavam uma cidade, eles projetaram Armana, no Egito Antigo, e deixaram livres o rio de ocupação, as duas margens do rio Nilo, para evitar inundação, que é o que nós não fazemos hoje. Talvez aprender um pouquinho com os egípcios lá há 3.200 anos atrás, nós evitaríamos muita inundação na nossa realidade. Então, essa é a chamada inundação ribeirinha, que geralmente é relacionado com os grandes e médios rios que atravessam uma cidade onde a bacia hidrográfica vai muito além do território daquele município. E drenagem urbana é o escoamento dentro da cidade. Esse é outro mundo que muita gente nem entende o que está acontecendo. Nós temos 100% das cidades brasileiras despreparadas para drenagem urbana. Por que despreparadas? Porque até tem uma confusão pessoal de esgoto e de água, a universalização da drenagem. Não tem nada a ver a universalização da drenagem. Quando você vai ocupar um espaço, o loteamento foi feito já com drenagem. O problema não é esse, é que esse loteamento e essa ocupação urbana aumentam em 700% a vazão, por causa da impermeabilização do solo. Então, você gera um passivo. É esse passivo que nenhuma cidade... não diria nenhuma, mas uma ou duas ou três cidades do Brasil que eu conheço tem regulação que controla isso. O resto, não. Então, quando você está ocupando uma cidade, o cara que ocupa um loteamento, ele está impermeabilizando e falando, olha, o problema é teu, município, resolva isso depois. Então, na realidade, ele está transferindo um ônus que é dele para o município. E o município não faz nada porque nem sabe. Ele aprova os projetos e aprova a confusão, porque esse mesmo loteamento vai gerar inundação para quem está rio abaixo ou na drenagem abaixo. Porque aumenta a velocidade do escoamento. Eu costumo dizer que no Brasil não existe drenagem urbana, não existe serviço. Sim. Não existe nenhuma cidade que possa dizer eu tenho um serviço de drenagem urbana. Não existe. Nós levantamos, por exemplo, né, o dado da questão do plano diretor de drenagem urbana. Apenas 5% dos municípios possuem plano diretor de drenagem urbana, ou seja... E será que eles sabem o que tem que fazer nesse plano? Exatamente. Na realidade, a questão principal são três. Primeiro, você tem que ter a regulação para que controlar a drenagem na fonte, que é uma regulação que Porto Alegre tem desde 2002. O que significa isso? Tudo que foi construído em Porto Alegre depois de 2002 amortece as enchentes das novas propriedades. Olha só. Segundo, você precisa ter um prestador de serviço de drenagem urbana. O que tem, geralmente, é o Zé da Drenagem. É um ou dois caras que de vez em quando há algum problema, o prefeito chama para falar de drenagem urbana. Ou quando tem, como nós fizemos um trabalho não muito tempo atrás, e avaliamos de várias cidades, tem um serviço que gasta mais ou menos 10%, 15% do que deveria gastar. Tá? Sim. Em manutenção, em operação e manutenção. E terceiro, você precisa ter um plano de obras para controlar os enchentes já existentes, o passivo daquilo que você já desenvolveu e não controla. E isso custa muito mais caro que esgoto. Muito mais caro. Por que custa mais caro? Porque num conduto de esgoto passa 60, 80 avos de uma vazão de 10 anos de tempo de retorno. Então, qualquer solução em drenagem representa condutos e canais ou amortecimentos muito maiores que o que passa em esgoto. Está certo que não tem tratamento de esgoto, tem tratamento de água pluvial
que você insere no sistema de detenção. E para vocês terem uma ideia, numa área muito urbanizada, com pouco espaço para amortecimento, você chega a 10 milhões de dólares por quilômetro quadrado de bacia para resolver o problema de drenagem. Nossa senhora. Se você tiver espaço para amortecer, pode cair para 1 milhão de dólares por quilômetro quadrado de bacia. Então, são mundos que dependem de como o quanto antes você começa e quanto espaço você consegue. Porque você não precisa muito espaço. Você precisa 1% da área da bacia para amortecer a cheia de 10 anos. Sim. Mas, se a gente for pensar, não é muito. O problema é que está muito ocupado. Até porque, quando você desmembra um loteamento, 25% é uma área pública. Você não pode usar 1% para isso. Por que não é feito? Porque não tem regulação, ninguém sabe do assunto e ninguém atua sobre o assunto. Agora, no Brasil, se perde só em inundação ribeirinha 70 bilhões por ano. Mais drenagem urbana, que deve perder pelo menos uns 50, você está falando mais de 100 bilhões por ano. Ninguém está preocupado com isso. Parece que está sobrando dinheiro, né? Sim, sim, sim. E a gente enfim, não se planeja, né? Então, se só Não, 5% isso. tem o plano, né, e nem executa muitas vezes esse Agora, esse plano, precisa saber que plano que é. Você pode Sim, fazer, eu costumo brincar, pode ser um plano que fica águas arriba, águas abaixo, pelo que sim, pelo que não, e não vai a lugar nenhum. sim, Você sim, tem que sim. ter soluções desse tipo que eu mencionei. Você tem que ter Sim, soluções objetivas que dali você tem uma avaliação, um projeto conceitual que vai para o projeto básico executivo. e é Agora, uma se você discussão tiver também. aqui tem alagamento, aqui tem lá, o problema está na rua tal, 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 e termina o plano, isso não é plano, Não, não é tem nem que pensar de maneira diagnóstico. estruturante, né? Não é nem diagnóstico, porque diagnóstico você tem que saber quanto de volume sai para fora, qual o ponto de alagamento, por que está acontecendo aquilo. Então, Sim. na Não, realidade, faltam termos de referência, falta uma regulação que espero que agora a Agência Nacional de Água esteja desenvolvendo. A gente fez um estudo para eles em 2023, colocando que a inundação ribeirinha está no âmbito da Lei de Recursos Hídricos. Porque lá na lei e na Constituição Federal diz que é responsabilidade do governo federal dar soluções a problemas de secas e inundações. E na sim, lei, três dos objetivos da Lei de Recursos Hídricos é eventos extremos. Só que nenhum plano de recursos hídricos de bacia trata do assunto. Raramente sim. isso acontece. E tem um Então, dado nós também. temos, um Estado desorganizado nesse ponto. E está dentro da lei de saneamento a drenagem urbana, Exatamente. tá? Mas dentro do âmbito da cidade, do seu território. E a inundação ribeirinha está dentro do âmbito da lei federal, que é do Estado e da União. E Sim. isso você não vê solução. Você não tem solução, por exemplo, um dique de proteção contra enchentes. Isso não é o município que vai fazer. Isso tem que ser recursos estaduais ou federais. Porque É uma bacia, né? Não, e não é só isso. O volume de recursos que você precisa é muito alto. Você está falando de bilhões, não é de milhões. Sim, sim. Você acha que o município vai ter esse recurso? No caso de Porto Alegre, tem o DIC, porque foi feito pelo governo federal, mas quando fechou o DNOS, né, eles transferiram a tutela de operação para o município. Sim. E de Teresina também. Teresina é bem mais simples. Né? E outros que. Então, na realidade, o Estado brasileiro não considera esse desastre natural que representa 50% dos prejuízos do mundo. Que é E a outro inundação. ponto e outro ponto que nós levantamos também no nosso estudo é de que das 105 agências reguladoras infranacionais que atuam, né, no saneamento básico do Brasil, apenas 19 delas atuam em drenagem urbana, né, ou Até que é seja, apenas, muito. Até que é 18% muito. delas. Se nenhuma cidade tem serviço adequado,
Sinal que as que atuam não estão atuando de maneira eficiente, né. Esse é o pois ponto, é. mas a gente precisa ampliar, né, então acho E que tem esse é um tudo, dos pontos. tem tudo por fazer. É um dos 4 serviços, é o único que não está estruturado no país. Sim, exatamente. Ah, E aí trazendo, professor, a questão, dessa enchente que houve no Rio Grande do Sul, né, você mora, enfim, no Rio Grande do Sul, acompanhou de perto, qual a tua visão, o que está sendo feito agora, o que que os demais municípios podem aprender também com esse processo? Explica um essa pouquinho para a gente. primeiro foi inundação ribeirinha, não foi drenagem urbana. Foi a Não teve nada inundação com drenagem ribeirinha, urbana, entendi. foi só inundação ribeirinha. Drenagem urbana não choveu nada que passasse algum tempo de retorno muito baixo. Em inundação ribeirinha, você tem 2 soluções fundamentais. Uma são medidas estruturais, como um dique, uma barragem, ou dança de canal, ou medidas não estruturais, que envolvem mapa de inundação, zoneamento, seguro de enchente, previsão e alerta, medidas locais, tá? Que são o escopo, geralmente, no primeiro, você tenta mudar o risco da enchente. No segundo, você tenta conviver com o risco. Qual é a questão principal? Medidas estruturais estão numa alçada de um custo tão alto que dificilmente um município pode arcar com ele. Vai mexer num canal, fazer um dique, como eu falei, é bilhões, Uhum, muitos bilhões, né? sim. E tem um município. E para isso você teria que ter um programa nacional de inundação, como o que nós propusemos no estudo que fizemos para a ANA, onde ele tivesse regras para financiamento ou não de soluções de medidas de inundação ribeirinha. Exemplo, sistema americano. Eles viram nos anos 60, 70, que não havia como pagar pelas obras de engenharia. E aí eles criaram um programa de inundação ribeirinha americano, que tem a seguinte norma: todas as cidades americanas com risco de enchentes foram feitos mapas de inundação e proposta de zoneamento. E foi feito um seguro, um sistema de seguro e resseguro federal, que faz o seguro. A cidade tem que entrar no programa de seguro e o cidadão da cidade pode comprar o seguro. Né? Só que ele vai pagar um prêmio muito alto se ele estiver na área de alto risco. Daí é a Uhum, escolha dele. sim. Senão, ele sai. Então, tem esse sistema e tem esse sistema de alerta. Se uma obra for proposta, que aí geralmente são as entidades federais que trabalham nisso, como o Corps of Engineers, eles precisam ter um benefício maior que o custo. Sem ter benefício maior que o custo, ninguém constrói, é proibido entrar no programa para construir. Então, o Hum, benefício tem que ser maior que o custo da obra. Bom, se ele for maior, ele tem que ser aprovado pelo Senado americano. E, nesse caso, aprovado, o governo federal entra com 65% do dinheiro e os beneficiados, 35% do dinheiro. olha só. Então, isso é um programa, é isso que eu quero dizer que o país precisa. Se você vai em outros países, todos eles estão muito com foco em medidas não estruturais, de fazer zoneamento de área de inundação. E Hum, seguro ou não, seguro é mais complicado se você não tiver um sistema de resseguro. Aí você precisa de um sistema de resseguro internacional. Nem sempre é simples. Então, mas você precisa pelo menos o zoneamento de inundação que te diz onde você pode ocupar, qual é o espaço do rio, qual é o espaço que a população pode ocupar, e isso inserido no plano diretor urbano da cidade. e existe algum tipo de ação que já está sendo tomado a nível nacional a respeito Olha, eu trabalho nisso desde os anos 70. Tá? Eu, até hoje, só consegui 2 cidades fazer o zoneamento e ser implementado.
Quais são as Todas as cidades? outras, foi Estrela, no Vale do Taquari, que foi em 1979, nós fizemos um mapa de inundação, e limitamos a ocupação abaixo de uma certa cota, e com essas enchentes que ocorreram, minimizou, não resolveu, porque zoneamento é isso, você minimiza os impactos. Sim. E uma outra cidade, nós trabalhamos nisso e depois foi sendo implementado, e, se não me engano, foi o União da Vitória, tá? Que tinha, Sim. junto com o Porto União também tem regulação sobre isso, né? Mas muito tempo atrás, nos anos 90. Nós fizemos todo o mapa de inundação de todas várias cidades do Rio Uruguai, do Itajaí-Açu, mas nenhum prefeito que eu ouvi falar nisso, porque restringir a ocupação do espaço do cidadão, ele não quer. Ele quer fazer uma obra, Sim, né? sim. Só que a obra, quem vai pagar? O A custo é cidade não muito tem alto. condições de pagar, né? Nem o Aqui em governo Porto Alegre teve uma discussão muito curiosa, porque nos anos 90 se houve uma campanha muito pesada para a retirada do dique de proteção, né? E chegou a um ponto que você tinha 70% da população a favor da retirada do dique de proteção, que alegavam que não ia acontecer mais enchentes, que isso aí, que aquilo. E eu me lembro que eu fui num programa de TV e eu falei, olha, não, eu acho que isso não pode nem estar em discussão. Sim. Você pode discutir antes de construir. Depois de construído, Imagina. pessoas que estão protegidas têm o direito adquirido, Sim. né? E se amanhã vier uma enchente, a cidade inteira vai ter que pagar o prejuízo dessas pessoas, né? Já pensou hoje? É, é. E Exatamente. acabou não saindo. Depois desse programa, até que empatou 50%, 50%. Mas, Sim. ao longo do tempo, até essa enchente, se você fizesse uma pesquisa de opinião em Porto Alegre, 70%, 80% achavam que tinha que tirar o dique. Olha só. E isso enfraqueceu toda a gestão do processo. Uhum. Por Exatamente, quê? porque Por não mais que você fosse o cara preocupado em fazer tudo direitinho e tal, você, bom, mas a população não quer, né? sim, sim, sim. Eu não vou contra a população, né, e a drenagem ela tem É muito disso. complicado, é complicado. Então, são essas opções de pessoas leigas que eu tinha até um projeto de o cara tirar o dique e botar um monte de placas que seriam colocadas quando viesse a enchente. Nossa, Eram quase 400, 500 placas. Que você, se os caras não conseguem nem arrumar um parafuso que está faltando das comportas, como é não que vai vai ter botar agilidade? 400 placas, né? É, é. E, ô Bom, professor, e além dos Estados Unidos, que foi um exemplo que o senhor usou, teria algum exemplo de outro país também, assim, tem, que por exemplo, Holanda, por exemplo, é muito interessante. Na Holanda, apesar de ser um país pequeno, mas ele é um país das águas, porque mais de um terço do país fica debaixo d'água. Eles começaram a se preocupar isso em 900 depois de Cristo. E a nossa. regulação que tem hoje do waterboard, tudo isso vem de 1250. O waterboard é completamente independente do governo, seja federal, municipal, federal. Ele é um Hum, órgão que ele é eleito pelo público e as pessoas pagam impostos para ele fazer o trabalho de proteção das águas, uhum, né? Então, ele tem uma certa independência. Então, ele dá as diferentes soluções. Eles têm aquele programa Rule of the River, que é, de certa forma, o zoneamento, de definir os espaços do rio, né? sim, aonde pode ser ocupado e aonde não Onde pode. pode ser ocupado. Lá não tem problema de drenagem urbana, porque a Europa não tem problema de drenagem urbana, que ela não modifica as cidades há mais de 60 anos, O né? curso do rio tá lá E o preservado. esgoto, e o esgoto é misto. Então, você já foi resolvido os problemas de passivo do passado. Tem Uhum. esgoto misto, passa água e esgoto no mesmo lugar, que tem um cuidado, como a cidade não cresce, não tem aumento de vazão. Sim, sim, sim. Então, você tem um outro mundo. Eu até, em 2000 e pouco, eu fui participar de um comitê na Organização Meteorológica Mundial, em Genebra, e eles estavam iniciando um programa mundial de inundação. E começavam o texto do documento assim: inundação é um processo natural. Eu falei, olha, discordo completamente.
o cara não entendia, porque na Europa eles não enxergavam esse problema dos países em desenvolvimento, Sim. Para né? eles Que estava a resolvido. urbanização gera esses imensos problemas de erosão, de qualidade da água pluvial e de inundação, criado pelo desenvolvimento urbano sem controle, que é o que nós Sim, fazemos hoje em todo o Brasil e, sim, e a maioria dos países também. sim. Então, nós fazemos um desenvolvimento urbano não sustentável, E porque nós não controlamos estamos esse colhendo os problema. frutos disso, né? Estamos colhendo, então nós temos um baita do passivo. E eu estimo, em 2005, eu estimei o passivo em 22 bilhões de reais, em 2005. Faça a correção para hoje. Sim. É, a Eu acho que gente, nós estamos o, acima de da- 100 bilhões. o dado do governo federal de investimento, né, é que a gente deveria estar investindo por ano 22 bilhões de reais ao ano, e a gente investe em média 10. Esse é o dado que, enfim, que A o governo drenagem é isso? na drenagem, É. exato. Não, 22 bilhões ajudaria, né? Por ano. Com certeza, né? Porque você tem que pegar, eu faria uma conta muito simples, eu pegaria, o Brasil tem mais ou menos 25 mil quilômetros quadrados de área urbana, Sim. tá? 1%? Se você multiplicar isso por uns, uns 3 milhões de dólares por quilômetro quadrado, Sim. tá? Você tem uma Dá. ordem de grandeza. Nossa senhora. A E gente tem muito esgoto, trabalho pela frente, né, professor? e esgoto tem um outro detalhe. Não sei se você sabe, eu fiz uma publicação alguns anos atrás mostrando qual era o consumo certo, ideal, certo da população brasileira em água. E contabilizei que o uso da água era aquele percentual de 160 litros por pessoa por Sim, habitante, para mais sempre. o volume que você usa para diluir o esgoto que não é tratado. Sim, Esse volume é 396% maior, 396% maior que o outro. Tá? uhum. E uma cidade hoje no Brasil precisaria 200 vezes a sua área em bacia hidrográfica para Para ter a poder fechar o ciclo. capacidade para Para poder ter a fechar o ciclo, capacidade de autodepuração. por falta de tratamento e por ineficiência. Aham, sim, Então, é que eu chamei de um índice. Qual é o teu índice de sustentabilidade hídrica? Que é o que fecha o ciclo de água e esgoto para uma mas determinada cidade. se tiver tratamento de esgoto já melhora, né, já Você facilita. pode cair esse índice para 5, 10, não para Sim, 200, sim, exatamente, exatamente. né? Bom, Porque você precisa. O meu parâmetro foi que essa água ficaria, não trataria completamente, seria classe 2. O rio sim, ficaria classe 2. entendi. É um absurdo, né, porque a gente está condensando cada vez mais, está Não, gerando esgoto bruto, não está tratando e o rio já não dá mais conta de fazer e essa audição. com esses valores, o Brasil precisaria 5 milhões e meio de quilômetros quadrados para fechar o ciclo, nas condições atuais. Entendi. Não tem Com para onde correr. ocupação de, com ocupação de 25 mil quilômetros quadrados. Sim. Não tem como a gente fugir de buscar a solução, né, professor, esse é o ponto. Exatamente. Acho que tanto com relação a o acesso à coleta e tratamento de esgoto, quanto em relação a as ações estruturantes ou ainda, né, ações, de zoneamento ou seja lá qual for as diversas medidas que a gente for implementar para mitigar os impactos, né, dos efeitos dessas inundações, enfim, das cheias que a gente tem vivido, a gente tem que olhar para isso, né, esse é o E, é o ponto. e drenagem tem eu costumo dizer que não é um problema, é uma oportunidade. Porque é o seguinte, se a detenção é 7 vezes mais barata do que a canalização, que a canalização não resolve, ele pega o lixo e a poluição e joga para alguém. Joga uhum, Joga para alguém, porque ele não resolve nada. Ele só acelera e joga rio abaixo. Se você usasse a detenção de forma inteligente, integrada à paisagem da cidade, com soluções verdes, que nossa, você precisa, trabalhando só com essa percentagem de, eu não diria 1%, 1% é para detenção, mas trabalhasse as praças,
e os sistemas para incorporar mais área verde associado, você teria uma oportunidade de mudar a cidade para uma cidade verde, uma cidade agradável, valorizada, né? Que o metro quadrado teria muito mais valor, né? Com certeza, Ou e seja, gestão integrada da cidade. Eu, por isso que chamo de gestão integrada de águas urbanas, que é tanto a água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Porque o resíduo sólido também tem uma deficiência. Todo mundo contabiliza resíduos sólidos como? Ah, o total que eu coleto nas ruas, o que eu coleto nas residências, e está faltando um, o que vai parar na drenagem. Ninguém conta. e que entope as tubulações, e que vai parar Exatamente. nos rios, e que traz todo Exatamente. esse problema que a Nosso gente vivencia. para a água pluvial. Essa ninguém conta. E se você Exa tiver 5% desse volume na drenagem, é um desastre, como a gente vê nas cidades hoje. Se você cair para um, melhora assustadoramente. E e tem muitas mecanismo vezes de fazer isso. Tem mecanismos muito inteligentes de fazer isso. Simples. A água vai para a drenagem só quando chove, não é? sim, O lixo só vai para a drenagem quando chove. Então, isso, por que não programar a limpeza das ruas um pouco antes da chuva, se você tem hoje previsão de chuva? sim. Gestão inteligente, né. Né? E não jogar o lixo nas ruas, né. Acho que aí É. parte de cada um de Não, nós, né. começa por aí. Exato. Eu tive um aluno que fez doutorado nesse assunto e se levantou os dados. Porto Alegre tem a vantagem de ter dados rua por rua, dia por dia, de coleta. Então, nós contabilizamos tudo que era retirado numa bacia e tudo que saía e era limpo na área de amortecimento daqui em Porto Alegre. Pra vocês terem uma ideia do total que era gerado de lixo que encontrava na rua, 85% era papel e plástico. Nossa. Se você tivesse uma política para o plástico de eliminar certos produtos de plástico, botando imposto maior nesses produtos, você já reduzia. Mas o papel, ele dissolve, porque na saída só tem plástico. O papel praticamente dissolve, né? Uhum. E continua sendo 85%, só que sai só 36%, o resto fica. Sim. Né? E aí gera todo Então, o problema que gera. isso que é numa cidade que tinha um serviço bom. Imagina Sim. aqueles bairros em que você tudo se joga tudo na rua, né? Então, tem muito por fazer nisso, para Sem melhorar esse dúvida. sistema. Bom, é um tema complexo, né, se deixasse a gente ficava aqui conversando horas e horas, né, professor. Mas mudando um pouco de assunto, eu gostaria que você deixasse para o pessoal que está nos acompanhando, alguma sugestão de livro, de filme ou algum conteúdo que o senhor considere relevante sobre o tema. Eu tenho muitos, né? Tem muitos livros relacionados a essa área que você encontra sites, por exemplo, tem um site muito interessante que chama Storm H2O, tá? Ah, legal. Que é ponto .com, que é americano, que tem muitas publicações sobre drenagem, porque a drenagem nos Estados Unidos é stormwater, né? Uhum. E lá tem muito material técnico de empresas que me parece interessante, tá? Esse é Ótimo. um site interessante. Eu estou tentando aqui me lembrar que essas coisas na hora eu 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 consigo. vou eu vou falar da minha dica aqui, que Ah, não é sobre drenagem, né, mas é um filme que eu vi recentemente, um filme mais antigo, de 1995, que é Waterworld: O Segredo das Águas. É sim, um sim. é um filme que fala do derretimento das calotas polares, é um filme de ação, aventura, mas que, já que estamos aqui falando de água, né, professor, eu acho que é um filme interessante aí para o pessoal que nos acompanha poder assistir. Tem um livro muito bom do Jerry Diamond sobre colapso, que fala do colapso das civilizações, e ele enumera
12 itens mais importantes das questões ambientais, né. Olha. E ele tem um outro que chama-se que esse ganhou o prêmio Pulitzer com esse livro, Armas, Germes e Aço. Ele Ah, meu mostra marido já leu. ele mostra como a civilização, se desenvolveu a partir do clima. Boa, boa. Esse está na minha lista, esse aí eu tenho que ler. Esse é excepcional. É, ele amou, ele amou. É. E ele tem documentários, do Armas, Germes e Aço, que tem Ah, na tem? Eu não você sabia, que tem, legal. encontra no YouTube, esses documentários. Tem um documentário também de um livro, tem um livro chamado, como que é? Cadillac Desert, que é Legal. dos anos 90, e ele também tem documentário sobre ele. E Cadillac Desert, ele fala, principalmente dos Estados Unidos, das questões ambientais e das questões das barragens, como que eram feitas, que eles faziam a barragem para a agricultura, mas na realidade ele usava para inundação e para outras coisas, e como era a análise benefício-custo que era desprezada em muitos desses projetos. Então, é um livro, é um ícone da literatura, Cadillac Desert. Eu não me Que lembro do legal. nome do autor, ele já Não, morreu, acho que era Rosner, Paul Rosner, não me lembro mais ou menos. não, E excelente, eu já estou anotando tudo aqui. é, então esses são assim que eu me lembro rapidamente, nessa área hídrica. Tem outros também, fantástico, o livro dos códigos, que é um livro que eu sempre gostei muito, né? Livro dos Ele códigos, mostra esse eu não conheço. como nós chegamos até aqui e como vamos chegar no computador quântico. O livro dos códigos mostra desde a de Cleópatra, como eles codificavam as coisas, desde o enigma da Segunda Guerra Mundial então é um livro Olha, bastante interessante do ponto de vista tecnológico, né. que legal. Então acho que é um pouco Ótimo. disso. Excelente. Bom, aqui eu acho que só me resta agradecer ao professor Carlos Tucci, doutor Carlos Tucci, né, pela participação. Para nós foi uma aula, professor, eu acho que a gente está começando a abordar esse tema, né, tanto, das inundações quanto da drenagem urbana. Já aprendi muito hoje aqui no nosso episódio. E falar que o Trata Brasil está super à disposição, nosso objetivo é fomentar a melhoria, né, do manejo de águas pluviais, então conte conosco também nesse processo. A gente precisa conscientizar cada vez mais a população para que as pessoas possam também exigir dos seus governantes que a gente tenha aí uma mobilização para investimento, para melhoria, Sem para dúvida. revisão de planos diretores, né, para que a gente não pense no problema só quando ele acontece, e sim que a gente tenha um planejamento. Então, com certeza, o senhor já estudou muito a respeito disso e conte conosco para fomentar esse avanço. É importante a divulgação, porque as pessoas têm que parar de pedir um canal, né. É, tem que entender o todo, né. Eu brinco que falo que na muitos engenheiros dessa época, na última encarnação era o dentista, porque só quer fazer canal, né. Ah, boa, boa. É, um tubo de concreto, uma galeria resolve É. tudo, né. E é uma tristeza, porque aquilo é o pior dos mundos na maioria das vezes. Você só transfere o problema de um lugar para outro, você tira de um e joga para o outro. Então A você gente tem que precisa buscar uma de solução para o soluções problema. baseadas na natureza, dessa integração, É. como o senhor colocou, das áreas verdes, né, isso não tem como fugir disso, né. Você não pode, em engenharia, lembrar pessoal, não pode, fazer uma obra que vai gerar problema em outro. É como você, um médico, se trata de uma parte da saúde da pessoa e mata por outra. Não faz sentido isso. Em Ex drenagem, acontece muito desse tipo de coisa. sim, eu só imagino que o senhor encontra aí Brasil afora. Mas conte conosco. De novo, só tenho a Ó, te agradecer, obrigado, foi uma estamos à honra. disposição e foi um prazer estar aqui. Ótimo, muito obrigada, um abração. Bom, gostaria de agradecer ao professor Dr. Carlos Tucci por essa participação no nosso podcast, uma participação muito enriquecedora, com muito conteúdo. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe nas suas redes, veja outros episódios disponíveis. A gente espera vocês e até a próxima.